Eu vou falar aí dos 16 aos 18 anos. É interessante lembrar, eu acho que eu falei no outro vídeo, que eu tive uma adolescência tardia. Então, assim, quando eu entrei na puberdade, foi assim, eu fiz 16 anos, com 16 anos e um dia, aí parece que o meu corpo mudou completamente, da noite pro dia. E absolutamente eu não conseguia mais ser andrógena, né? Eu não, caracteres secundários estavam muito marcantes e aí as pessoas já me identificavam como um menino. E aí toda na minha vida mudou, foi tudo extremamente infernal, porque a partir desse momento todas as agressões aumentaram e eu passei a sofrer bullying realmente muito pesado, agressões muito mais pesadas, né? Lembrando que para mim o meu sofrimento é porque essas alterações elas não corresponderam às minhas expectativas. Eu realmente esperava que o meu seio fosse crescer, que o meu corpo fosse mudar, como o das minhas amigas, que não ia crescer pelo no meu rosto, enfim, todas essas alterações, mas isso foi obviamente frustrado e eu entrei então na era mais difícil da minha autoaceitação, que foi um movimento mesmo de autorrejeição muito profundo, né? Bem profundo mesmo. Eu estava ali pelo ensino médio, eu ainda não tinha me formado, mas o meu terceiro ano, como eu falei no outro vídeo, foi muito mais suave. Eu tinha amigos já no terceiro ano, tinham muitas pessoas boas e bacanas mesmo, assim, me estruturando, me apoiando, enfim, não sofri muito bullying ainda, os meninos continuavam não se aproximando porque realmente tinham vergonha. Eles usavam os meninos como piada, né? Os meninos que se aproximavam, dizendo que eles estavam afim de mim ou que eram apaixonados por mim, ou seja, eles me usavam para fazer piada com os outros meninos. Nesse período que eu estava ali entre os 17, saindo do colégio, estava uma situação que eu estava com medo nos meus 18 anos, na maioridade, por duas situações. Uma era eu passar na federal, como eu já tinha falado, e nesse momento de passar na federal, eles rasparem minha cabeça no trote, tinha muito medo de perder meu cabelo no trote. E a outra situação era que o serviço militar obrigatório. Vou falar disso daqui a pouquinho. Fui fazer o vestibular na universidade pública para a administração. Meu pai tinha me orientado a escolher um curso neutro que, se não desse certo aquilo que eu queria, eu pudesse enfim, eu pudesse prestar um concurso ou fazer alguma coisa que me garantisse uma estabilidade. Só que o que aconteceu é que quando eu passei na universidade pública, eu fiquei muito com medo de cursar na universidade pública. E eu fiz um trato com ele que eu faria arquitetura, que eu achava que era o que eu queria fazer na vida, e que eu faria administração numa faculdade particular, se ele não se incomodasse. Na verdade, eram duas faculdades particulares. Se ele não se incomodasse de pagar as duas faculdades na época, porque aí eu faria as duas juntas. Era como se eu, dentro de mim, era como se eu fizesse um trato com ele, dizendo assim: olha, pai, vou fazer duas faculdades, já que não vou fazer uma universidade pública, vou me esforçar ao máximo para fazer duas faculdades. E foi isso que eu fiz mesmo. Eu comecei o curso de arquitetura e administração. É claro, de novo dizendo, na época meu pai tinha boas condições, então ele conseguiu pagar as duas faculdades ao mesmo tempo e tinha algumas outras possibilidades. Então eu aproveitei desse privilégio e eu fui estudar, né? Fui fazer essas duas faculdades. Quando eu entrei na faculdade de administração, era assim, apesar da liberdade, houve uma extensão do colégio, porque tinha muita gente da minha idade entrando também na faculdade. E foi muito agressivo para mim, porque eu me lembro que o mesmo esqueminha de usarem os meninos
me usarem como fulana tá apaixonada por você. Escreviam, me lembro que escreviam na minha carteira, assim, tipo, Gustavo está apaixonado por você. Gustavo, tipo assim, eu estou apaixonado por você. Assinado Gustavo. E aí, Gustavo era um menino que sentava no fundo. Quando eu olhei para trás, ele estava morto de vergonha. E esse menino nunca mais falou comigo na faculdade porque sacanearam com ele me usando, sabe? E não só isso, aí, tipo, e andando aí, alguém escrevia assim: Rafael te achou linda, entendeu? Tipo, te achou lindo. Era assim, tipo, umas coisas assim que. Ou seja, eu continuava sofrendo bullying na faculdade. Como eu estava um pouco mais fortalecida intimamente, o que, que eu fiz? Eu comecei a ser legal. Comecei é, é, a desenhar e a chamar todo mundo. Eu comecei a agradar todo mundo, a fazer festa na minha casa, a uma série de coisas, e eu acabei conquistando ali aquelas pessoas. É claro que na minha faculdade também tinham pessoas mais adultas, né? Eu tinha 17 para 18 anos, tinham pessoas mais adultas que ali entendiam que não tinha problema nenhum eu ser daquele jeito, que me respeitavam mesmo como uma garota adulta. E eu também tinha minhas melhores amigas, né? Tinha meu grupo ali, a Milena, a Gisele, a Renilce, que eram amigas muito próximas, e a gente estava ali sempre juntas. Sem preconceito, né? Não tinha problema nenhum. Mas na faculdade de arquitetura, que era à noite, já tinha uma galera muito mais adulta, eles já tinham um melhor respeito por mim, não que não faltou, então eu continuava sendo a piada das pessoas lá na faculdade de arquitetura. Na universidade, né, na UBRA, na Universidade Luterana, tinha uma travesti estudando, que é a Weidman. Weidman, se você um dia assistir esse vídeo, não sei, mas eu mando um beijo para você. Peço perdão se em algum momento eu falei, eu fui ruim com você, mas eu tenho um carinho enorme por você. Você me ensinou muita coisa e é uma inspiração para mim, acho que para muitos travestis no Brasil. Acho que você nem tá no Brasil, mas enfim. Voltando, tínhamos essa travesti, ela era muito passável na época, e eu me lembro que as pessoas, algumas sabiam, outras não, e elas ficavam zoando com a cara da Weidman por trás, e eu ficava muito arrasada, muito arrasada. Eu chegava em casa muito sofrendo, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa, era de mim que eles estavam zoando. Então isso aconteceu muitas vezes. Eu tinha uma obsessão por ser líder. Eu tinha uma obsessão por ser líder. Eu frequentei muito tempo a Fundação Allan Kardec, né, um grupo espírita desde a infância. Esse grupo foi que me acolheu, então era o único lugar no Amazonas ou no mundo que eu frequentava, enfim, que me acolhia de braços abertos. Então eu me sentia muito empoderada. Eu tinha feito vários cursos de liderança com Jesus, porque eu era boa na evangelização, eu era boa naquela movimentação com o grupo, na abertura com as crianças, eu era muito boa naquilo. E eu me sentia fortalecida, então eu quis levar isso de dentro do centro espírita para lá. Mas é claro que eu tive um relativo sucesso, as pessoas me respeitavam, mas é claro que eu nunca ganhava as eleições, era sempre um homem. Geralmente era um homem branco que ganhava as eleições e era presidente da sala, representante da turma, líder da turma, e etc e tal. Isso ficou muito tempo me acompanhando, porque parecia que era um troféu, né? Para mim, sendo do jeito que eu era, porque na época eu também não sabia o que eu era exatamente. Hoje tem nome, é trans não binário, mas na época eu só achava que eu era uma gay afeminada e não conseguia entender o que era isso. No meu caso, tá, gente? Porque tem gays afeminadas, no meu caso eu era uma mulher trans, então eu era naquele momento eu podia me classificar como uma trans não binária, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo ainda, e eu também não me entendia como homem nem como mulher. Eu estava realmente nesse lugar não binário, e eu era trans, eu não tinha consciência disso, ok? Esse primeiro ano passou, eu
eu sofri muito ainda, mas eu consegui adquirir um respeito que era um respeito que eu estava procurando, né? Eu queria muito que esse respeito acontecesse e ele, de certo modo, aconteceu. Mas, de novo, querendo ou não, eu tive que dar muito biscoito para cis hétero branco, normativo, cis hétero que seja. Eu tive que dar muito biscoito para eu poder ser aceita. E isso hoje eu reconheço que eu realmente precisei fazer e eu não faria de novo. Tanto que eu estou de volta na universidade, obviamente que são anos depois, e eu hoje tenho uma postura completamente diferente. Me amem ou me odeiem, mas eu não vou dar biscoito para ninguém se eu achar que não deve valer a pena. E as pessoas que eu acho que valem a pena, eu vou entupir de biscoito, porque são pessoas que merecem ser exaltadas e maravilhosadas e apaixonadas. É isso mesmo, viu? Um capítulo muito doido dessa situação é, de fato, o medo que eu tinha de servir o exército. Eu ouvia muitas histórias, eu não sabia como me posicionar. Lembrando que na época eu não era uma trans, não tinha iniciado a minha transição com 18 anos e eu nem sabia que transexualidade existia. A única situação mais próxima que eu vivi foi ter conhecido a Weidman e ter encontrado com ela algumas vezes, mas eu não tinha essa proximidade. E o que aconteceu? Eu fui me alistar, torcendo para ser dispensada. Eu amarrei os cabelos, eu botei uma roupa bem masculina, enfim, eu me disfarcei ao máximo de homem, de menino, para poder ir. Na fila, meu pai foi comigo, porque eu estava em pânico, óbvio, foi um dos dias mais horríveis da minha vida. Meu pai estava comigo. E eu me lembro que na fila o homem virou para mim e disse assim: eu vou comer essa daí. Essa daí é minha. E eu tava em pânico. Na hora eu entrei em pânico. E eu não podia sair, né? Eu tava na fila lá do negócio. E a minha sorte, ainda tinha medo de mandarem eu tirar a roupa, porque eu tinha muita aversão ao meu corpo nessa época, eu tinha muito medo de ter que passar por isso, de ter que tirar a roupa na frente daquele monte de homem, era muito ruim para mim. O que aconteceu? Quando nós entramos, eles perguntaram se quem tinha atestado médico era para passar por uma outra sala, e eu já estava preparada, levei vários atestados médicos, porque eu tenho problemas de respiratórios, N problemas, miopia, irarará, e eu entrei nessa outra sala, eles já fizeram e já me dispensaram, e eu tive que esperar lá até o último sair, enfim, é umas coisas que eu não consigo entender. O exército, muito bom o exército, tem a sua função como nação, mas eu sinceramente acho que eles poderiam revisar um pouco mais essa humanidade deles, porque eu acho bem humilhante ainda com... Mas quem sou eu, né, para falar alguma coisa, enfim. De qualquer forma, quando foi no final do ano, eles me convocaram para jurar a bandeira, para receber meu certificado de reservista. E eu, de novo, me botei lá, meu cabelo amarrado bem para trás, botei uma roupa bem masculina e fui lá fingindo. E apareceram 3 mulheres trans para receber o seu certificado de reservistas. E elas foram massacradas por um batalhão de homens. Eu estava no meio desses homens, num dos momentos mais humilhantes da minha vida, e eu jurei a bandeira com mais de 100 homens. E quando eu saí de lá, eu falei: ai, gente, nossa, não quero mais. O mundo é uma merda, e se eu morrer aqui, pra mim tá tranquilo. Eu não tinha mais perspectiva de vida, de futuro, porque assim, eu não podia tomar as decisões que eu queria. Eu sempre tomava as decisões que o mundo me impunha e que as pessoas achavam que era interessante para mim, mas elas não funcionavam para mim. Essa sou eu, sou Flor Ferraz, e no próximo a gente continua essa história com o capítulo 5, falando da idade de 18 até 21 anos, que é a maturidade. A gente se encontra lá.
Um beijo, até daqui a pouco.